Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Por aqui tudo beleza? Tudo indo, tá? Vamos lá, ó. Hoje nós iniciamos o livro 3, o ponto, tá? O primeiro item a ser abordado aqui na geometria analítica, plano cartesiano. Então, eu queria falar um pouquinho rapidamente aqui com vocês o que vem a ser essa geometria analítica, né? Por que a gente trabalha na geometria analítica? É basicamente, né, geometria, parte da geometria, que utilizamos conceitos algébricos para poder registrar uma ideia, fazer uma demonstração, fazer alguma aplicação específica da própria geometria, tá? Então ela é uma geometria que eu vou usar conceitos algébricos. E todos esses conceitos poderão ser associados ao plano. Ou seja, eu consigo inserir uma figura geométrica no plano cartesiano, eu consigo fazer relações com os lados dessa figura, também no plano cartesiano, associando os lados a uma reta e tudo mais, tá? Então, para conseguirmos trabalhar legal com isso, precisamos de uma geralzinha aí, né, em algumas ideias que serão apresentadas para poder chegarmos um pouco mais num ponto mais específico da disciplina, da matéria, tá bom? Então, no plano cartesiano, aqui são as ideias básicas, que vocês já conhecem muito, né, o plano cartesiano, tá ok? Deixa eu só jogar aqui para cima, ó, vamos lá. Estamos na página 10, tá, gente? Vamos lá, página 10. O plano cartesiano. Então, o que vem a ser o plano cartesiano? Temos aí duas retas. São dois eixos, né? Um horizontal, um vertical, que nada mais do que duas retas que são perpendiculares entre si, tá? Essas retas são retas numeradas, né? Aqui eu tenho a origem do plano, que é o 0. À direita, os valores positivos, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Esquerda negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente também. Acima positivo, 1, 2, 3, 4, 5. Abaixo negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente, tá? São dois eixos coordenados, um horizontal, o eixo horizontal também conhecido como o eixo das abscissas, tá? Eixo das abscissas, eixo vertical Y, eixo das ordenadas. Beleza? Então, dois eixos tranquilo aqui, duas retas reais, duas retas numéricas. Geralmente indicamos números inteiros, mas nada nos impede de trabalharmos com qualquer valor decimal, irracional, racional, fracional, qualquer coisa, tá, gente? Então não tem restrição aqui não, tá certo? Bom, depois o que nós temos? Temos a questão do ponto, né? Como que... aliás, deixa eu colocar aqui uma outra ideia. O plano cartesiano, ele fica dividido em 4 regiões conhecidas como quadrantes, tá? Então aqui nós temos o primeiro quadrante, aqui nós temos o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, tá? O sentido que nós trabalhamos é o sentido anti-horário a partir do eixo X, tá certo? Bom, agora as coordenadas as coordenadas que nós vamos trabalhar no plano, como que eu utilizo isso, né? Pessoal, aqui nem jogar batalha naval, aqui vocês sabem, vocês já se lembram disso, tá certo?
eu tenho a questão do ponto. No Batalha Naval, eu tenho linhas e colunas. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que no Batalha Naval, as linhas são numeradas com letras e as colunas com números. Então, eu associo uma linha, ou vice-versa, não me lembro. Mas assim, eu associo uma letra e um número. Aqui, eu vou associar uma coordenada. E como que é essa coordenada? Um ponto P, por exemplo, ele terá sempre a forma XP, YP. Ou seja, o primeiro valor do par ordenado o primeiro valor que aparece aqui no par ordenado, x de p, refere-se ao eixo x, a coordenada x do ponto, tá? O segundo valor refere-se à coordenada y do ponto, tá ok? Então, por exemplo, um ponto P, um ponto A, com as coordenadas 2 e 3, significa que x é 2 e que y é 3. Então, eu vou lá no plano, ó, x igual a 2, y igual a 3, pronto, localizei o ponto A. Simples de tudo, tá? Primeiro o x, depois o y. Um ponto B, por exemplo, menos 2 com 1, menos 2 no x, 1 no y. Lembrando que sempre, pessoal, ao indicarmos as coordenadas, eu não posso fazer segmentos contínuos. Eu tenho que fazer ele tracejadinho, como foi feito aqui, como foi feito aqui, tá? Aqui em A e aqui também, tá certo? Não vai me fazer isso aqui, ó, que fica errado, hein? Ó, o ponto A é esse daí, ó. Tá errado. Não pode, porque isso aqui eu tenho uma outra leitura. Isso daqui eu tô entendendo que esse segmento e esse segmento fazem parte da minha solução, tá? Então, não pode. Deixa tracejado, certo? Bom, só deixa eu colocar uma outra ideia. No nosso ponto A, nós temos lá o x de A, que é 2, o y de A, que é 3, tá certo? Então, o nosso x de A, lá no plano cartesiano, ó, está aqui, xa, é o 2. Tudo bem? Esta medida, pessoal, que deixa eu colocar aqui em laranja. Esta medida é a chamada medida algébrica do segmento que vai da origem até o x do ponto A. Se vocês olharem no livro, ele chama esse x de A de P1. Ele associa aqui um P1, tá? E aqui o centro, como é a origem, O, tá certo? Então, esse x de A nada mais é do que o OP1. Ou seja, o x de A é a medida algébrica do segmento OP1, tá? Então, é só um termo utilizado aqui pelo livro, tá certo? Mas é tranquilo aí. Tranquilo, gente? Bom, eu gosto de fazer algumas ressalvas que não foi feito aqui, nós não temos isso no livro, tá certo? O que seria? Então, deixa eu só colocar um novo plano cartesiano aqui, ó. Eixo X, abscissa, eixo Y ordenada, tá? Guardem esses nomes, viu? Isso é importante também, tá bom? Olha, vamos lá. Então, eu falei aqui dos quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante, tá? Então, o que nós temos? Pessoal, eu vou impor algumas condições aqui. Vou colocar algumas condições. Por exemplo, temos um ponto P. Um ponto P da forma XP, YP do plano, tá? Qual é a condição para P pertencer, por exemplo, ao primeiro quadrante? Bom, P pertence ao primeiro quadrante, C e somente C,
x de p for maior que zero e o y de p também for maior que zero. Essa é a condição, tá? Agora, qual que é a condição para p pertencer ao segundo quadrante? Bom, isso acontece se somente se x de p for menor que zero. Ó, segundo quadrante, estou aqui, tá? X de p é menor que zero e o y de p maior que zero. P pertence ao terceiro quadrante. Qual a condição? X de p menor que zero, y de p também menor que zero. Terceiro quadrante, aqui embaixo, tá? Então percebam que tanto o x quanto o y são valores negativos, tá certo? Beleza? Então P pertence ao quarto quadrante, C somente C, XP for maior que zero e Y de P for menor que zero. Tá certo, pessoal? Aguinha. Pois bem, continuando. Tem mais uma condição. Agora, eu quero que o ponto P pertença ao eixo OX. OX é origem sentido X, horizontal, tá? Ou seja, X de P pode ser qualquer número real, mas o Y de P necessariamente tem que ser zero, tá? Agora, para um ponto P pertencer ao eixo Y, X de P tem que ser zero e Y de P pode ser qualquer número real, tá? Então, pertence aos reais aqui. Ok, crianças, tudo bem? Mais uma coisinha que o livro não fez essa abordagem por enquanto. Aqui no plano, gente, ó. Existem duas retas. Essa vermelha, que é a chamada bissetriz ímpar. O que é bissetriz ímpar? Bissetriz dos quadrantes ímpares, tá certo? Para um ponto pertencer a ela, eu vou chamar aqui de BI, tá? Essa reta aqui é BI, bissetriz ímpar. C e somente C, X de P for igual ao Y de P, tá? E P, e também nós temos a bissetriz par, tá? Vou colocar aqui em verde, ó. A bissetriz par ocorre se e somente se X de P for igual a menos Y de P, ou menos XP igual a YP, que dá na mesma, tá? Pessoal, é isso aí, beleza? Vou deixar aqui uma questão agora para vocês responderem ali embaixo, tá? É o seguinte. Deixa eu inserir aqui a questão. Olha lá. Essa questão ela vai entrar como parte da atividade, tá, gente? Vocês vão fazer aí a cada término de vídeo um exercício, alguma coisa assim, tá? E a questão é a seguinte. Os vértices de um triângulo são os pontos A, menos 4, 5, B, menos 4, 0, C, 1 e 5. Mostre que esse triângulo é retângulo. Isso vocês vão ter que fazer no caderno, tá? E aí, pessoal, para responder a pergunta, vocês vão ter que fazer isso. Então, não vai ter como responder se não fizer, tá certo? Então, que segmento representa a hipotenusa desse triângulo? O que vocês vão fazer é resolver no caderno e aí embaixo, na sequência, vai aparecer para vocês um campo para preencher, tá? E eu vou colocar essa mesma pergunta lá. Que segmento representa a hipotenusa desse triângulo, tá bom? Aí é só responder, beleza? E se vocês não assistirem o vídeo até o final, vocês também não vão chegar nessa pergunta e com isso vocês não vão saber o que eu estou perguntando nem pedindo, tá certo? Legal, né? Então tá bom, pessoal. Valeu, viu? Um abração em todos vocês, um beijão em todos e até daqui a pouco.